Seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP. Programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. O programa do SIMP que vai ao ar todas as sextas-feiras ao vivo aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue e 14 da NET. Uma boa noite, uma saudação especial a todos os colegas servidores públicos municipais e toda a comunidade pelotense que assiste diariamente, semanalmente, todas as sextas-feiras, o programa do SIMP. Lembrando que o programa de TV do SIMP, além de ter a sua programação semanal, transmitida ao vivo aqui pela TVC, também é reprisada em todas as suas mídias eletrônicas. Na apresentação do programa, eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, estarei junto com vocês até às 20 horas. Vamos às mídias eletrônicas do SIMP. Primeiramente, começando pelo nosso site, você que deseja visitar a nossa página oficial, não deixe de acessar o www.simpelotas.com.br. A página do SIMP, onde você, quando a acessa, tem, na verdade, conhecimento de todas as matérias e informações que diariamente lá são postadas. Também, quando você visualiza a página, no canto superior esquerdo, tem ali na íntegra o vídeo do último programa de TV exibido aqui pela TVC. Também você encontra todos os serviços oferecidos pelo SIMP lá na sua sede, através de sua assessoria jurídica, dentista, médica clínica geral, legislações e tantas outras informações pertinentes à categoria dos servidores públicos municipais. Então não deixe de visitar a nossa página www.simpelotas.com.br. Na sequência também temos o nosso e-mail. O e-mail oficial da nossa entidade é o simp@simpelotas.com.br. Você, servidor público municipal, pode enviar questionamentos, críticas, sugestões, elogios através deste e-mail. Também você pode enviar denúncias sobre condições de trabalho ou relações interpessoais, tudo no mais alto sigilo. Com certeza o Sindicato dos Municipários irá apurar e dar os devidos encaminhamentos. Então você pode enviar um documento em anexo, vídeos, fotos. Fique à vontade para enviar via o e-mail do SIMP, que é o simp@simpelotas.com.br, aquilo que você entender como proveniente, e com certeza lhe daremos retorno. Também temos o nosso Twitter, para aqueles que desejam seguir os passos da nossa entidade, é o twitter.com/simpelotas, ou seja, todas as matérias que o SIMP posta em seu site, pelo Twitter, nós colocamos o título da matéria e o link que o remeterá diretamente ao nosso site. Então, por exemplo, temos uma matéria tratando sobre negociação salarial dos servidores. Ela encontra-se na íntegra no nosso site. Pelo Twitter, colocamos o título da matéria, o link. Você clicando neste link, lhe remeterá diretamente para você visualizar a matéria na íntegra. Então, para aqueles que utilizam-se do Twitter, sigam o SIMP através do twitter.com/simpelotas. Também possuímos o nosso canal de vídeos no YouTube. Ou seja, se você deseja ver os vídeos, por exemplo, de todos os programas de TV do SIMP exibidos aqui pela TVC, ao longo dos mais de 9 anos que temos a nossa programação aqui semanalmente, você, através do youtube.com/simpelotas, acessa diretamente o nosso canal de vídeos. Também encontrará vídeos de mobilizações, de assembleias, de confraternizações, outros também de caráter explicativo. Nosso acervo audiovisual encontra-se no site do YouTube, através do nosso canal de vídeos, youtube.com/simpelotas. E por fim, temos também a nossa fanpage no Facebook. Se você deseja curtir, compartilhar, comentar todas as postagens do SIMP no Facebook, lá pelo Facebook você nos achará por SIMP Pelotas. Então, fique à vontade para deixar sua crítica, sugestão, elogio, é aberto a todos, ok? E no nosso programa aqui de TV ao vivo,
que se estende até às 20 horas. Sua participação para nós é muito importante e você pode aqui ao vivo nos enviar a sua mensagem escrita através de duas maneiras. Você pode enviar o famoso SMS ou torpedo, ou também enviar de forma escrita a sua mensagem via WhatsApp. Então o número está aí na tela, 99122-8820. 99122-8820. Envie a sua mensagem escrita pelas duas formas que com certeza leremos aqui ao vivo durante toda a nossa programação. Bom, primeiramente quero pedir desculpas, eu me encontro bastante afônico, estou bastante gripado, com problema de garganta, mas nada que tire a vontade e a alegria de poder realizar o programa ao vivo. Haja vista que nas duas últimas sextas-feiras, por tratarem-se de ter sido feriado, não foi possível ter feito o programa de TV aqui ao vivo. E quem sempre acompanha a nossa programação semanal assistiu duas reprises dos últimos programas de TV ao vivo do SIMP que foram ao ar aqui pela TVC. Então hoje nosso programa está inteiramente ao vivo. Estamos trazendo 8 vídeos que traduzem um pouco da agenda intensa de atividades do SIMP ao longo destas duas últimas semanas. Inclusive, estamos trazendo para vocês aqui em primeira mão imagens dos movimentos, das atividades, das ações que começaram desde a madrugada desta sexta-feira até agora, o meio da tarde. Conseguimos filmar, editar e trazer imagens de hoje, que é o dia da greve geral nacional em todo o país, na luta contra as reformas previdenciária, trabalhista e contra a terceirização. O SIMP não sendo diferente, um sindicato combativo, extremamente atuante, sempre na defesa intransigente dos interesses da categoria dos municipários, teve uma intensa agenda de atividades e que até o meio da tarde deu tempo de filmarmos, editarmos e trazer tais imagens para vocês. Agora à noite, neste exato momento, há uma marcha pelas ruas centrais aqui da nossa cidade, pois às 17 horas houve concentração no Largo Edmar Fetter, junto ao Mercado Público, e pós 18 horas iniciou-se a marcha pelas ruas da cidade. Então, não houve tempo hábil de podermos filmar este momento da marcha, editar e trazer para vocês. Mas tudo que ocorreu em 2-3 horas antes do início dessa marcha, fizemos todo o esforço necessário para você ver um pouco de todas as atividades realizadas desde o início dessa manhã. Essa greve que atingiu o Brasil inteiro e é para defender o povo brasileiro para que não perca, que não tenha nenhum direito a menos, que não haja perda de nenhum direito, ou seja, no âmbito da reforma previdenciária, na reforma trabalhista e também no projeto de lei da terceirização, que foi aprovada pela Câmara, mas ainda não sancionada. Então, são ações feitas nos municípios, nos estados, que se propagaram em todo o país e que em Pelotas sempre teve uma característica de forma organizada, respeitosa, sem badernas, sem depredação ao patrimônio público, e isso é uma grande característica não só do SIMP, mas de todos os demais movimentos sociais e sindicais aqui de nossa cidade. Então, estendo o convite para que você fique conosco, nos prestigiando com a sua audiência, para que você possa acompanhar não só o vídeo da greve de hoje, mas de todas as atividades que fizemos ao longo das duas últimas semanas. Então, veremos imagens da Assembleia que tratou sobre a nossa pauta database, nossa negociação salarial no dia 12. Também você verá imagens da nossa Assembleia que tratou sobre a reforma previdenciária e trabalhista. Também verá outras imagens de demais atividades realizadas, visitando locais de trabalho, realizando exposições
no nosso próprio sindicato. Então fique conosco aqui ao vivo, acompanhando a nossa programação. Quero iniciar aqui mandando um grande abraço para o meu vizinho, lá no condomínio das Pedras, no Residencial Ametista, o João Júnior, doutor João Júnior. Um grande abraço para ti, para tua esposa, para tua filhinha, para todos os teus familiares. O João também, que é um grande lutador, parceiro, companheiro aí na luta dos trabalhadores, mais especificamente lá de Rio Grande. E nos cruzamos rapidamente. Eu disse que eu enviaria um abraço, então fica aqui um grande abraço desse teu amigo de luta, de tantas atividades aí que temos em comum nas nossas profissões. Então um grande abraço para ti, pela tua família, e obrigado por prestigiar com a tua audiência. Quero mandar um abraço aqui também para o Ireno, mais popularmente conhecido como Jarrão, que está sempre assistindo aqui também a nossa programação e vai aparecer em alguns vídeos junto conosco nas atividades. Também quero mandar um abraço para o João Mastrantônio, nosso sócio, servidor público estatutário, aposentado, está sempre acompanhando a nossa programação, A Rejane, lá da Secretaria de Desenvolvimento Rural, sempre também nos prestigiando com a sua audiência. Então, um abraço a todos que estão agora conosco. Bom, vou tratar aqui rapidamente de um primeiro informe, ainda não é a pauta do nosso programa. Queremos lembrar que o SIMP convida todos os municipários para participarem conosco e demais movimentos sociais e sindicais, a fim de juntos participarmos das atividades artísticas e culturais alusivas ao dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, próxima segunda-feira agora, feriado, a partir das 14 horas, no Parque Dom Antônio Zátera, ali na Avenida Bento Gonçalves. Então, haverá várias participações artísticas, culturais, inserções das mais diversas representações do movimento social e sindical, e então estendemos o convite não só aos municipários, mas também toda a classe trabalhadora, a população em geral pelotense, para que compareça ali na segunda-feira, feriado, às 14 horas, no Parque Dom Antônio Zátera, para todos confraternizarmos juntos o dia comemorativo ao trabalhador. Também estendemos aqui o convite exclusivo para sócios e dependentes de sócios do SIMP. O SIMP, no dia 20 de maio, um sábado, estará promovendo uma festa comemorativa, a passagem do Dia do Trabalhador. E é uma festa temática, será uma festa embalada ao som dos anos 80. Então será às 21 horas, dia 20 de maio, sábado. O local será na Associação de Cabos e Soldados da Brigada Militar, ali na rua Dom Pedro II, número 1057, próximo ao supermercado Guanabara. Os sócios e dependentes de sócios podem retirar seus ingressos gratuitamente lá na sede do SIMP. Esses ingressos podem ser retirados até o dia 18 de maio, 2 dias antes ainda da festa. Então a festa será dia 20 de maio, ok? E tem até o dia 18, 2 dias antes, para poder retirar os ingressos. Aqueles que desejam fazer de forma consignada em folha de pagamento, deseja comprar bebidas, algo para comer, não há problema, você não precisa ter dinheiro na hora, nem no dia da festa. Nos procure no SIMP até o dia 10 de maio, escolha aquilo que você deseja consumir, que você apenas terá o desconto desses valores no próximo contra-cheque. Tudo isso para facilitar a sua participação na festa comemorativa ao Dia do Trabalhador, promovida pelo SIMP, no dia 20 de maio, sábado, 21 horas, na Associação de Cabos e Soldados da Brigada Militar. Então, não perca a oportunidade, não perca também a data para retirada dos ingressos. Bom, pessoal, como nas 2 últimas semanas
Como eu frisei no início do programa, não foi possível termos realizado o programa aqui ao vivo nos 2 feriados de sexta-feira, né, as 2 últimas sextas-feiras, respectivamente, foram feriado. Nós reprisamos aqui, para quem sempre acompanha a nossa programação, os 2 últimos programas de TV, que foram feitos aqui ao vivo, mas nessa intensa agenda de atividades, nós registramos através de imagens para trazê-las aqui para vocês um pouco do que desenvolvemos tanto na semana passada, bem como nesta vigente. E poderemos começar, e o Wagner já vai aos pouquinhos aí preparando o primeiro vídeo, que trata da Assembleia Geral da nossa pauta database, ou seja, os municipários aqui de Pelotas têm a sua database, o período para discussão de sua negociação salarial fixada na Lei Orgânica Municipal para o mês de maio. Só que o SIMP, sempre de uma forma antecipada, realiza a assembleia onde apresenta essas propostas e a categoria as analisa e as delibera. Então, neste primeiro momento, realizamos a assembleia e a categoria aprovou na íntegra os 13 elementos constantes na pauta database, cuja mesma foi protocolada no próprio dia de sua realização. Dia 12, nós entregamos pessoalmente em reunião realizada com a prefeita Paula Mascarenhas. E estaremos mostrando para vocês. Meu querido amigo João mandou quase que um print aqui, uma foto que ele tirou lá da TV, que realmente está me assistindo. João, um abração para ti e para tua família, obrigado por prestigiar aí com a tua audiência. Fiz uma saudação inicial aqui para ti, caso tu não tenhas visto inicialmente, não tem problema, o programa já vai estar disponível já na semana que vem. E para iniciar aqui com a nossa pauta, que o João conhece muito bem, Wagner, coloca por gentileza o vídeo da nossa assembleia realizada muito obrigado, lá no Colégio Municipal Pelotense, onde apresentamos na referida assembleia os elementos da pauta database. Então a categoria definiu por reivindicar o reajuste de 11,47%. O que representam estes 11,47%? Se refere a quê? Na verdade, se refere ao reajuste do salário mínimo nacional, que foi na ordem de 6,47%, e mais ganho real de 5%. Então é a variação do salário mínimo nacional mais um percentual de 5% de ganho real, o que totaliza 11,47%. O Vale Alimentação também foi aprovado para que dos atuais R$200 se majore para R$250. Também foi aprovado, ainda nos elementos econômicos, que a Prefeitura pague, na forma da lei, como salário padrão, o piso salarial dos professores e o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde. Também ficou fixado nesta pauta que nenhum trabalhador da Prefeitura, ganhe menos do que o valor do salário mínimo nos seus salários padrões. Além de que vários outros elementos compõem a pauta database dos servidores. Eu iniciei aqui com os elementos econômicos desta pauta, mas também temos outros assuntos, como regulamentação das cargas horárias. A então candidata Paula Mascarenhas, no debate promovido pelo SIMP, comprometeu-se em regulamentar a carga horária dos trabalhadores municipais em 30 horas semanais, em 6 horas diárias. Também solicitamos a aposentadoria especial para os guardas municipais, o que já se dá via judicial através da súmula vinculante número 33. Também solicitamos que a Prefeitura regulamente em lei local o adicional de risco de vida para todos os servidores
que tem as suas atribuições, ou seja, tem a sua atuação com a sua integridade física, a sua saúde exposta permanentemente durante toda a jornada de trabalho. Pois hoje o adicional de risco de vida só percebe cujas categorias, quando da criação dos seus cargos, já foi na referida lei tal adicional. Só que o município não regulamentou de uma forma geral quais cargos, quais atribuições que também teriam direito neste sentido. Então, está aí a solicitação também desta regulamentação. Também foi solicitado a questão da ampliação das requisições de pequeno valor, as chamadas RPVs, onde a prefeitura há muitos anos limita a 10 salários mínimos nacionais, e já é a terceira gestão que a gente solicita, que é necessário ampliar o número de RPVs justamente para diminuir a fila dos precatórios em geral. Então a gente postula a majoração dos atuais 10 salários mínimos nacionais para uma quantidade de 30 salários mínimos nacionais. Também pleiteamos nesta pauta da Database a viabilização de um fundo de assistência médica para os trabalhadores de regime CLT, porque os trabalhadores de regime estatutário, todos titulares e seus respectivos dependentes, todos possuem um fundo de assistência médica via o seu regime próprio de previdência, que no nosso caso aqui é o Previpel, nosso Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas. E assim sucessivamente. Também colocamos um elemento, um dos mais importantes, que chama-se composição de conflitos, ou seja, que no final das negociações desta pauta da Database, a Prefeitura comprometa-se em sentar conosco para que possamos discutir possíveis paralisações, greves, no sentido de negociarmos as possíveis compensações. No caso, os professores sempre recuperam o calendário letivo, enfim. A própria decisão do Supremo Tribunal Federal, em outubro do ano passado, por não haver uma lei que regulamente o direito de greve para servidor público, justamente o STF, ao julgar uma ação de um instituto federal, de um dos estados brasileiros, se não me engano, do Rio de Janeiro, a decisão do STF, na verdade, ela se estendeu para todos os tribunais de justiça que se depararem com um assunto que é o quê? Em caso de paralisações ou greves, os gestores poderão imediatamente descontar os salários destes servidores, não mais necessário ter de ingressar na justiça. Porém, a decisão do STF diz que pode haver acordo entre o gestor e os trabalhadores para compensação destas horas, desses dias não trabalhados. Havendo o acordo anteriormente, não precisa descontar. Havendo desconto no primeiro momento, que tenha-se o acordo para possível ressarcimento. Não é o que acontece no governo de Paulo, e que nós vamos tratar mais à frente, quando a gente entrar no tema da greve de hoje. Todo o terrorismo que a prefeita Paula fez, enviando memorandos, o secretário de Educação, a prefeita, e prefeita não falando a mesma linguagem do secretário de Educação, nem o mesmo teor do memorando, e não é uma questão peculiar nem local da Paula. O próprio prefeito também do PSDB, Nelson Marquesan Júnior, lá de Porto Alegre, acabou de enviar um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores, onde aumenta a contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%, e vejam só, há uma lei municipal em Porto Alegre, onde diz que todo ano, quando há discussão do reajuste salarial, no mínimo tem que ser reposto o índice da inflação do período, acumulada dos últimos 12 meses, que não é ganho, é recomposição da perda. Pois bem, o prefeito manda um projeto de lei para que revogue esse texto e não tenha-se mais sequer a obrigatoriedade de repor
a perda dos últimos 12 meses. Ele quer simplesmente que nem se dê a inflação do período. Tudo isso com o argumento que a prefeitura tem que poupar, mas com a velha e prática política, fazer em cima do trabalhador, fazer em cima daqueles que promovem a política pública que é planejada e desenvolvida pelo gestor, ela é executada pelos servidores públicos municipais. E a Paula aqui também não é diferente. Quando só quer tratar de parceria público-privada, arrochar salários de servidores, cortar o ponto. Então nós vamos tratar disso mais no momento que chegar aqui na pauta específica. Então, pessoal, essa pauta database, ela foi aprovada pela categoria, entregue à prefeita na mesma tarde da realização da Assembleia do dia 12, e ainda estamos aguardando a resposta da prefeita. Tão logo ela chegue, estaremos convocando nova Assembleia para leitura do documento e posterior apreciação e votação dos nossos colegas servidores municipais de Pelotas. Na sequência, Wagner, por gentileza, nós vamos visualizar o vídeo em que o SIMP, uma comissão representativa de agentes comunitários de saúde, tivemos reunião com a prefeita Paula. No mesmo dia que a Assembleia da pauta database foi realizada pelo turno da manhã, à tarde, nós tivemos um agendamento com a prefeita. Vejam só, há mais de 2 anos existe uma lei federal que institui o piso salarial dos agentes comunitários de saúde, onde o Ministério da Saúde envia para a prefeitura 95% do valor desse piso. A prefeitura apenas tem de arcar com 5%. De um valor de R$ 1.014. A prefeitura recebe esse valor da União, via Ministério da Saúde, não repassa para o salário dos servidores, e esta reunião aí, ela foi agendada em um momento oportuno anterior, onde o SIMP e os agentes comunitários de saúde estiveram lá no Legislativo, na Câmara. E o líder do governo, vereador Fabrício Tavares, quando agendou a reunião lá na Câmara, disse: a prefeita irá recebê-los para, na referida reunião agendada, apontar a data que iniciará o pagamento e cumprimento do piso dos agentes comunitários de saúde. Pois bem, chegamos lá na reunião, a prefeita Paula disse que não tinha data nenhuma para apontar quando começará o pagamento, haja vista que ela precisa ver qual o impacto financeiro que repercutirá o resultado da nossa negociação salarial, da database dos servidores. Que somente após isso é que ela poderá avaliar e dizer quando iniciará o pagamento do piso salarial destes servidores. Vejam bem, a prefeitura apenas tem que entrar com 5% do valor. O Ministério da Saúde envia mensalmente 95% de um valor equivalente a R$ 1.014. Ou seja, há um descumprimento da lei federal, há um descumprimento também político, gestão de valorização dos servidores, e mais uma vez, os colegas sentiram-se frustrados, a comissão dos agentes comunitários de saúde, porque não saíram com a data que havia a hora prometida pelo vereador Fabrício Tavares. Mas engraçado, teremos de esperar o resultado das negociações salariais para poder anunciar a data inicial deste piso dos agentes comunitários. Só que, antes de entrarmos no debate da pauta database, a prefeita, por sua iniciativa, já havia encaminhado projetos de lei para a Câmara, dando completivo salarial para um determinado segmento de servidores, outro projeto criando o cargo de agente de combate a endemias, cujo valor que encontra-se no projeto já é o valor do piso que está na lei. Quer dizer, esses agentes comunitários de saúde, que já estão há anos trabalhando no município, até agora não recebem o piso. O cargo que está sendo criado por lei já está sendo criado com o valor do piso na lei, sendo que ainda nem se fez
o processo de seleção desses profissionais que estão por ingressar. Então é um total desrespeito com estes trabalhadores. Pelotas possui cerca de 325 agentes comunitários de saúde que desempenham um papel importantíssimo, pois são um elo de ligação do bairro, da comunidade, para com aquela unidade básica de saúde. Fazem todos os levantamentos de dados, visitam as famílias nas suas residências, traçam todo o suporte de informações para que lá na unidade básica de saúde, de acordo com o histórico de cada um, possa fazer o acompanhamento de cada família. Então, infelizmente, aí tivemos esta questão, de novo, né, não encaminhada, não resolvida, não levada a sério pela prefeita Paula Mascarenhas. Eu recebo uma mensagem aqui da nossa querida colega Rita. Um grande beijo, um abraço, obrigado pela tua audiência. Meus parabéns, vocês representam muito bem os trabalhadores. São sindicalistas batalhadores e buscam sempre o melhor para os seus associados. Continuem, porque vocês são quase exceção. Abraços e muita força, Rita. Rita, muito obrigado, a gente fica lisonjeado com as tuas palavras. Não fazemos nada mais do que a nossa obrigação. Todo o nosso esforço é para o associado e não associado também, porque o SIMP representa todos os servidores públicos municipais, e é por isso que a gente é bastante atuante, porque a gente entende que o trabalhador merece respeito, deveria partir do seu patrão, da Prefeitura Municipal de Pelotas, e que na grande parte das vezes não é, através de condições salariais, de falta de condições de trabalho, de respeito muitas vezes pelas chefias, cargos de confiança, mas com certeza, no mínimo, uma categoria de trabalhadores tem que ter uma representação à altura que defenda todos os seus interesses, seja junto ao Poder Executivo e nos outros meios de defesa, Ministério Público, Poder Judiciário, Justiça Comum, Justiça do Trabalho, enfim, todos os meios que possamos usufruí-los para tentar garantir, encaminhar a luta para os trabalhadores municipais. Vamos então tocar aqui a nossa pauta, né? A gente está agindo bastante, por isso que tem muito vídeo, tem muito assunto aqui para a gente poder comentar, mas aos poucos aqui nós vamos vencendo e encaminhando. Vou pedir para o Wagner, por gentileza, colocar para nós o próximo vídeo, que se refere à Assembleia Geral do SIMP, realizada no último dia 17, que tratamos com palestrantes versando sobre reforma previdenciária e trabalhista. Trouxemos como palestrantes nesta Assembleia a Josete Vignoli. Ela é auditora fiscal da Receita Federal, ela atuou na Subsecretaria de Regimes de Previdência no Serviço Público, trabalhou no Ministério da Fazenda, ela é membro do Conselho de Comunicação do Sindifisco Nacional, Delegacia Sindical de Pelotas. Também contamos, está aí a Josete, auditora fiscal da Receita Federal, também contamos com o Cláudio Agostinho, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, membro da Frente Sindical em Defesa do Serviço Público, está aí o Cláudio Agostinho, é analista de planejamento e sociólogo. Então, na Assembleia foi amplamente tratada sobre a reforma previdenciária, trabalhista, dentro do contexto da retirada de direito dos trabalhadores, né? Eles desmistificaram a existência de déficit, de déficit previdenciário, com um argumento para as provas, com provas pelas regras propostas pelo governo Temer. Também foram demonstradas inúmeras fontes de custeio que o sistema social previdenciário possui, e a ausência de mecanismos efetivos de cobrança dos grandes devedores e a importância do sistema para a redução da pobreza e distribuição de renda no país. Então, na verdade, a reforma, ela busca nada mais, nada menos do que atender aos grandes investidores do mercado de capitais, tanto os nacionais bem como os estrangeiros, porque acaba se reservando a maior parte do orçamento da União somente para, mais de 51% do orçamento da União é reservado somente para pagamento de juros
e valores da dívida pública. Ok? Então, só para ter uma compreensão, conforme os números apresentados pela Josete, 51% do orçamento da União é destinado ao pagamento da dívida. Valores direcionados a cerca de 70 mil pessoas físicas e jurídicas. Olhem a proporção. Metade do orçamento da União destina-se a um pequeno grupo de 70 mil pessoas físicas e jurídicas para o pagamento da dívida, enquanto a Previdência envolve direta e indiretamente em torno de 100 milhões de brasileiros. Então, é uma minoria de grandes investidores usurpando toda uma população que cada vez mais ficará empobrecida, caso também essa reforma seja aprovada. Também fizemos lá um contexto com o nosso regime próprio de previdência aqui em Pelotas, que a prefeita Paula já deu até declarações em jornais que um dos seus objetivos é aumentar a contribuição previdenciária dos servidores públicos aqui do Previpel. Aí eu pergunto, como a prefeita Paula já anuncia que pretende aumentar a contribuição previdenciária, se o Previpel possui um conselho deliberativo formado por 9 servidores do quadro efetivo, tem um conselho fiscal formado por 3 servidores e tem o comitê de investimentos. Todos estes órgãos pertencentes ao Instituto são formados por servidores de carreira e eles têm as indicações. Por exemplo, o deliberativo são 4 servidores indicados pelo Executivo. Os outros 4 são eleitos pela categoria, os estatutários, de 3 em 3 anos. E um é indicado pelo SIMP, o qual eu represento o SIMP enquanto conselheiro deliberativo. O Conselho Fiscal tem um eleito, um indicado pelo SIMP e um pela Prefeitura. E assim sucessivamente também no Comitê de Investimentos. Para quem não entende uma linguagem mais técnica, para você fazer qualquer alteração ou proposta de alteração num sistema previdenciário próprio, seja em aumentar a alíquota de contribuição do servidor ou da parte patronal, no caso a prefeitura, isso precede de um cálculo atuarial. O que é um cálculo atuarial em linhas gerais? Ele faz simulações, ele leva em consideração dados demográficos, ele faz uma espécie de quase que um censo. Ele tem acesso a todo o banco de dados dos servidores estatutários, seus dependentes, e ele projeta pelos próximos 25, 30 anos a expectativa de vida, quantas pessoas em média falecem, servidores na média de idade, qual é a média de idade de ingresso no serviço público. Através de toda uma projeção futura, o atuário, o prestador desse serviço, que geralmente são bancos, apresentam alternativas, sugestões, e que elas tecnicamente têm que ser primeiramente avaliadas por esses conselhos. A prefeita Paula, desde que assumiu o governo, desde o primeiro dia, falou para a Zero Hora, falou para o Diário da Manhã, falou para o Diário Popular, os jornais, em vários outros órgãos, sempre que o Previpel tem déficit, que o Previpel tem que ser feita alguma mudança, que essa mudança tem que ser o aumento da contribuição previdenciária. Só que a prefeita até agora não fez questão de se reunir com o próprio Instituto para tratar do assunto, com os próprios conselheiros que tratam e vigiam a aplicação previdenciária oriunda da contribuição dos servidores da prefeitura, sequer fez qualquer discussão. E mais, não há até o momento a apresentação de cálculo atuarial referente ao exercício passado de 2016. Então, quando alguém não leva em consideração tecnicamente, não respeita os conselhos, não respeita o Instituto, que é uma autarquia, é um órgão, embora vinculado à prefeitura, que tem a sua autonomia, tem a sua independência. Por que a prefeita já diz que tem que aumentar a contribuição previdenciária dos servidores? Pode aumentar a contribuição previdenciária por parte da prefeitura. A legislação federal ela aponta
que pode ser até o dobro do que os servidores contribuem como limitador para a prefeitura. Hoje, em Pelotas, servidores estatutários contribuem com 11%. A prefeitura contribui com 19,36%. Por que aumentar dos servidores? Que a prefeitura majore dos seus 19,36%, então, para os 22%, que é o limitador. A prefeitura sempre apresenta como um déficit do Previpel, que não é. Há um déficit da prefeitura que ela obrigatoriamente tem que repassar mensalmente, na ordem de 3 milhões de reais, uma insuficiência financeira, porque o Previpel, o regime próprio de previdência, ele foi criado no ano de 2000. Até o ano 2000, não existia sistema próprio previdenciário dos servidores estatutários. Existia a antiga Caixa de Pensões, a qual, na época, os servidores não contribuíam. Então, quando o Previpel foi criado, logicamente, um grande grupo de servidores na sequência passou a se aposentar, sem ter contribuído. Logo, não se tinha arrecadação suficiente para suprir os benefícios. E todas as legislações federais, instruções normativas do Ministério da Previdência apontam a obrigatoriedade do ente federado, do município, aportar essa insuficiência financeira. Nós, aqui em Pelotas, dos servidores estatutários, existem dois grupos: o grupo financeiro e o grupo previdenciário. Foram divididos em dois grupos por uma situação chamada segregação de massas. O que é o grupo financeiro? O grupo financeiro são todos aqueles servidores estatutários que ingressaram até o final de 2008 na prefeitura. Este grupo adota o sistema de repartição simples. O que é repartição simples? As contribuições dos servidores ativos que ingressaram até 2008 na prefeitura, as suas contribuições destinam-se ao pagamento daqueles que venham se aposentar oriundos deste mesmo grupo. E é este grupo que tem a insuficiência financeira, que é obrigação da prefeitura repassar. O grupo previdenciário é formado por todos aqueles servidores que ingressaram na prefeitura a partir de janeiro de 2009. Esse grupo adota o sistema de capitalização, ou seja, toda a contribuição previdenciária destes servidores, ela é depositada, capitalizada e tendo rentabilidade, o que hoje ultrapassa em mais de 105 milhões de reais. Então, o grupo previdenciário, ele está muito bem assegurado. Só que o grupo financeiro é obrigação da prefeitura. E a prefeitura quer reduzir o seu déficit, porque é problema orçamentário dela, do caixa da administração direta, e aí ela quer repassar o que é de sua obrigação através de aumento da nossa contribuição previdenciária. E isso nós não vamos permitir, prefeita Paula Mascarenhas. Bom, Rejane disse que está nos assistindo. Beijão, Rejane. Já tinha mandado um beijão, um abraço para ti, bem no início do programa, porque tu estás sempre nos assistindo. E não para as mensagens aqui de chegar. Bom, outra notícia boa. Wagner, coloca o próximo vídeo para nós. O SIMP, finalmente, depois de 26 anos, está pagando um precatório que há muito tempo era aguardado por vários trabalhadores seletistas, para que todos tenham compreensão. No ano de 91, através de duas leis federais, na época, elas instituíam abonos salariais, e que a Prefeitura de Pelotas não as cumpriu. As imagens que vocês estão vendo são de um grande número de servidores que estão indo diariamente no SIMP. Eu vou explicar que não precisa enfrentar fila. Essa grande fila foi no primeiro dia. Está tudo muito bem organizado. Hoje já não tem mais filas, né? Não tem porque as pessoas... A gente sabe da ansiedade, sabe das pessoas quererem receber, mas agora aqui eu já vou explicar. Só estamos demonstrando através das imagens coletadas ao longo da semana passada. O que acontece? Quem trabalhou no regime CLT no ano de 91, referente aos meses de março, abril, maio, junho,
julho, agosto. Então, repetindo, quem era de regime CLT e trabalhou na prefeitura no ano de 91, dos meses de março a agosto, a prefeitura na época não pagou os abonos salariais instituídos por leis federais. O SIMP na época ingressou com uma ação coletiva. 26 anos depois, finalmente, após perícias contábeis, porque na época ainda não era o real a nossa moeda oficial, então teve que ter conversão, juros, correções. Finalmente este precatório saiu. O SIMP está contemplando com pagamento de mais de 2.800 servidores por uma ação judicial movida pelo SIMP. Bom, Tiago, como se dá o pagamento? Como vocês estão chamando as pessoas? O que temos que fazer? Pessoal, é somente trabalhador CLT da época. Temos colegas que hoje são de regime estatutário, mas independentemente do cargo, independentemente do que ele ocupa hoje, se ele já é aposentado ou não, o critério é quem trabalhou no ano de 91, regime CLT, dos meses de março a 91, tem direito. E o que acontece? O SIMP possui a listagem com o nome desses mais de 2.800 servidores, certo? O SIMP dividiu essa lista em sócios e não sócios, sócios da entidade e os que não são sócios. Primeiramente, o SIMP vai pagar todos os sócios e, na sequência, depois, todos os não sócios. Qual é a forma de organização? O SIMP está ligando para as pessoas, dando o agendamento, que dia e hora tem que comparecer lá, já diz no telefonema quais documentos precisam ser levados. Da mesma forma, a pessoa diz, tá, mas não me ligaram ainda e eu quero saber se meu nome está na lista. Somente o credor, o servidor em questão, se ele já for falecido, pode ser o seu herdeiro legítimo, em primeira sucessão a esposa ou o esposo, se estes também forem falecidos os filhos, somente o credor tem direito de saber se seu nome consta na lista. Para isto, basta ir lá no SIMP, Rua Almirante Barroso 1614, quase esquina Tiradentes, durante a manhã e tarde, chegue lá no SIMP, dê o seu nome. Verificado que o seu nome está na lista, nós vamos já atualizar o seu número de telefone e em breve ligaremos para que você compareça e receba. Todo mundo vai receber direitinho. O SIMP tem pago mais de 100 pessoas diariamente. Então não se preocupe. Ah, meu pai já faleceu e eu moro no Paraná. Como é que eu faço? Não vou ir aí até Pelotas só para saber se o meu nome está aí. Casos excepcionais como esse, podem entrar em contato conosco por telefone, pelo Facebook, que a gente vai informar se o nome consta ou não consta e orientar todas as informações que precisa. Em suma, uma pessoa, por exemplo, um servidor que já é falecido e deixou esposa, essa esposa, para ter direito a receber dele, o nome dessa esposa tem que figurar lá na certidão de óbito desse servidor e também tem que constar o nome dessa esposa no assentamento do servidor lá no INSS. Então o nome tem que aparecer nas duas. Se essa esposa, por exemplo, também é falecida, ele deixou filhos, mesma coisa. O nome dos filhos tem que estar na certidão de óbito do servidor credor e no documento do INSS que comprove que ele tinha aqueles dependentes. Então não se preocupem, o SIMP ligará para todos, terá o contato com todos e agendará, assim como está fazendo, agendamento com todos, tá? Não precisa as pessoas se preocuparem. A Regiane nos pergunta, e quem não está na lista e trabalhava na época? Regiane, pode não estar na lista alguns nomes porque esses abonos salariais eram para quem ganhava menos do que 2 salários mínimos nacionais na época. Essa é a primeira situação por que o nome possivelmente não esteja na lista. Segunda situação, por que o nome pode não estar na lista. Quando a gente entra com uma ação coletiva, quem fornece os nomes
dos trabalhadores abrangidos não é o SIMP não tem acesso ao banco de dados da prefeitura. O SIMP faz a petição. É a prefeitura que encaminhou, na época, os nomes. Então, se alguém de direito que se enquadrou nas situações, caso o seu nome não encontre-se na lista, com certeza foi falha da prefeitura, que tem acesso ao seu setor de recursos humanos, ao enviar esses nomes para a ação judicial. Aí a pessoa precisa contactar com os nossos advogados. Bom, pessoal, temos 5 minutos para terminar o nosso programa. Eu vou pedir para o Wagner pular todos os outros demais vídeos que a gente coloca na semana que vem, e vou pedir para ti, Wagner, colocar o último vídeo, que é de 2 minutos, que trata da greve geral de hoje, que isso é importantíssimo a gente falar. Então, Wagner, se tu puder soltar para nós aí o último vídeo, o vídeo H, com o nome Greve Geral. Muito obrigado, Wagner. Começamos aí desde as 3 horas da manhã, nós, municipários, SIMP, né, junto lá à empresa Embaixador, né, onde ali, de uma forma tranquila, amistosa, os cobradores, fiscais, os responsáveis pela empresa Embaixador, todos atenderam numa boa, aderiram a essa greve nacional, porque atinge eles a reforma previdenciária, a reforma trabalhista. Então nós do sindicato, vários outros colegas municipários estávamos ali, vários outros colegas de movimentos sociais sindicais estiveram em várias outras empresas, no calçadão. Aí já era o amanhecer, né, já era em torno de 6, 7 horas, aí conseguimos comprovar que a prefeitura estava disponibilizando alguns veículos para buscar os trabalhadores em casa e levá-los ao local de trabalho por não ter transporte coletivo. Só que a prefeitura, para dizer que estava aberta, é uma aberração, né? Teve um local que a prefeitura pegou um servidor para ele abrir a secretaria para dizer que a secretaria estava aberta, mas não tinha todo o restante dos demais trabalhadores. É a mesma coisa que eu levar um atendente lá na UBS, mas não tem o médico, o enfermeiro, enfim. Aí era no calçadão pela manhã, onde quase 100% das lojas estavam fechadas. A Brigada Militar acompanhou todo o processo, não teve nenhum problema, como sempre. Não teve nenhum problema de vandalismo, depredação ao patrimônio privado ou público, não teve nenhum tipo de agressão. A Brigada apenas acompanha, que é a sua área de atuação. Então, toda a nossa manifestação, toda a nossa orientação, o chamamento que a gente dizia para os lojistas, fechem por alguns minutos, como sinal de protesto contra a reforma previdenciária, contra a reforma trabalhista, contra o processo de terceirização, e assim foi tudo de forma tranquila. Culminou na marcha que teve agora à noite, que, claro, as imagens traremos no próximo programa, na próxima sexta-feira. O que eu quero encerrar aqui? A prefeita Paula Mascarenhas, através da sua chefe de gabinete, né, ela encaminhou documento a todos os setores da administração municipal, dizendo que assegura o direito de greve a todos que quisessem fazer greve hoje. Porém, ela não reconhece o mérito da situação, do que está sendo reivindicado, e queria descontar e cortar o ponto de todo mundo. Lembrando que lá na paralisação do dia 15, 16 e 17 de março, o secretário de Educação mandou um documento para as escolas dizendo que o dia 15 ele não ia descontar de ninguém, porque ele reconhecia que a pauta era justa, mas que 16 e 17 ele ia descontar o ponto. E a prefeita disse que não, que ia cortar os 3 dias. Para provar que a prefeitura não tem responsabilidade e nem respeito, a prefeitura disse: dia não trabalhado é dia descontado. Vocês acreditam que a prefeitura descontou, referente aos dias 15, 16 e 17, de quem estava de folga, descontou de quem trabalhou, não descontou de muitos que paralisaram as suas atividades, quer dizer, sem total controle, sem total cuidado com isso. A questão é: corta o ponto, desconta, desmobiliza. A grande verdade é: Paula Mascarenhas é a favor da reforma da Previdência, é a favor da reforma trabalhista, é contra não só os municipários, é contra 70% da população que depositou a sua confiança no voto para ela, que venceu em primeiro turno, porque eu queria que ela pesquisasse que a população pelotense concorda com tais reformas. E a greve geral de hoje em todo o Brasil
deu essa prova. Bom, pessoal, 20 horas em ponto, terminamos mais um programa de TV do Simp. Desejo a todos um bom final de semana e nos reencontramos na próxima sexta. Tchau, tchau.